Quando falamos de volatilidade de opções, surge uma dúvida muito comum que eu recebo bastante. Felipe, eu devo utilizar o IV percentil ou o IV Rank? Muita gente tem essa dúvida de qual o melhor medidor de volatilidade para estar usando agora na sua conta de opções. Utilizando a volatilidade corretamente, você vai ter um prêmio melhor, vai ter um maior break-even, maior taxa de acerto. Então, saber usar os indicadores também é muito importante. Eu vou te ensinar nesse vídeo qual a diferença entre o IV percentil e o IV Rank e de bônus vou te mostrar as estratégias recomendadas para cada cenário de volatilidade. Se você quer aprender mais então sobre volatilidade e opções, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders aí, que você tem método validado, um suporte individualizado e mentorias ao vivo toda semana. O link está na descrição. Muita gente entra no mercado de opções, naturalmente não sabe a diferença entre volatilidade, preço ou mesmo a passagem do tempo. Só que tudo isso afeta bastante as opções. E se eu pudesse escalar, o que mais afeta é a volatilidade implícita. Então você operando sem saber o que é a volatilidade implícita, você pode acabar, por exemplo, comprando uma opção muito cara. Por exemplo, antes das eleições, na semana anterior das eleições, a volatilidade implícita dos papéis estava subindo pra caramba. Ou seja, muita gente apostando, comprando call, comprando put. Ou seja, pagando muito caro para ter esse direito. Então, o preço muito além do preço justo, se deslocou. Então, o que isso é? Isso aí é a fuga da volatilidade. A volatilidade, ela sobe além do razoável. Então, você não sabendo a volatilidade, você vai estar pagando muito caro numa opção, ou você vai estar vendendo uma opção com prêmio magrinho, com a volatilidade baixinha. Então você sabendo utilizar ela corretamente vai ser mais dinheiro que vai entrar no seu bolso. E se você me acompanhar então até o final desse vídeo, você vai saber a diferença entre os dois maiores medidores de volatilidade, são o IV percentil, o IV Rank, como faz para olhar eles ali no gráfico, até tem gráfico dos dois para você saber o que operar, qual estratégia operar. Primeira coisa, o que é a volatilidade implícita? O que ela afeta as nossas opções? Por que ela compõe e é tão importante? Bom, a volatilidade implícita, ela é o futuro do que pode acontecer com a ação. Então, se eu estou olhando, por exemplo, uma call da Petrobras, então Petrobras é a ação, call da Petrobras é uma opção, ok? Então, se a Petrobras, ela está com um movimento, esperado muito elevado, por exemplo, antes das eleições estava assim, ela poderia subir 20% no mês ou cair 20% no mesmo mês, Sempre tem essa questão vetorial, não importa para que lado que for. Volatilidade é movimento, para cima ou para baixo. Então o mercado estava esperando um movimento muito forte de Petrobras, entendeu? Então isso faz as opções ficarem caras. Então você vendo a volatilidade implícita, você consegue ver se as opções estão caras, o que pode acontecer com o ativo. Então é basicamente um mecanismo de fuga de risco, de gestão de risco, são utilizados através das opções. Mas não só isso ela é importante, a volatilidade implícita nas opções. Ela compõe também o preço das opções. Existe uma grega chamada vega, ok? A vega ela está muito relacionada ao quanto que a opção vai mexer de preço para cada 1% de variação da volatilidade implícita. Então o vega ele compõe ali o preço de uma opção. Quanto mais longa a opção, mais vega ela tem, porque o ativo, se ele tem mais tempo de duração, você não concorda que ele pode mexer muito mais do que numa semaninha, por exemplo? Numa semaninha, eu posso até acertar o valor que vai estar, por exemplo, a Petrobras, ou o BOVA11, ou a Vale, por exemplo. Então, agora me dê aí um ano, muito difícil de acertar, não concorda? Então, o vega das opções mais longas é muito maior e ele compõe o preço das opções. Existem estratégias, inclusive, que você consegue lidar com essa dinâmica de contratos mais longos, contratos mais curtos, para você ganhar justamente com essa diferença. Se eu estou te ajudando a entender cada vez mais as opções, finalmente, alguém te ensinando opções, clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa notificações, que meu amigo, vou te falar um negócio, tá só começando, beleza? Então quando a volta alta, o prêmio tá inchado. Você como vendedor de opções vai vender put, vai fazer venda coberta, você vai querer um prêmio maior, Você não vai correr um risco de ter que vender seu ativo ou comprar um ativo que às vezes você nem queria tanto e pegando pouco prêmio para isso. Então exija um bom prêmio. Se você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, não importa que área que você esteja, o seu risco retorno tem que ser muito positivo. Você tem que esperar ganhar mais do que perder, senão não vale a pena, Bom, agora vamos começar a comparar
comparar a volatilidade implícita das ações e das opções, beleza? Primeira coisa é a seguinte, ações aposta, tipo Via Varejo, Magazine Luiza, Azul, essas ações mais agressivas, né, com maior volatilidade na ação, geralmente elas têm uma volatilidade implícita maior. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho lá no opções.net.br como é que essas ações, elas têm a volatilidade implícita inerente nelas muito maior. Agora, se você pegar uma elétrica, você pegar o próprio BOVA11, a vol implícita é bem menor, o ativo mexe menos, então acaba que dá um prêmio menor naturalmente, tá entendendo? Então você tem que ponderar isso daí, principalmente agora, né, que você vai estar olhando aqui ao meu lado, 3 ações diferentes. Observe como é que a ação A, ela pode variar muito, né? Ela pode ir lá de baixo, da vol ali, 0 quase, e ela pode ir até ali em cima. Então ela tem um movimento de volatilidade muito maior. Ela pode ir de 30% para 150%. Ainda não estamos falando do medidor de volatilidade, estamos falando só da volatilidade implícita, ok? Ela pode ir de 30% para 150%. Então ela consegue variar bastante, ela tem 120% aí de variação, ok? Agora, a ação B, por exemplo, ela já tem um movimento ali intermediário, ela pode ir entre 60 e 100. Então, a maioria das ações na bolsa, elas se enquadram, né, como uma ação B ali. Tem volatilidade alta, mas também nem tanto, não é tão agressivo assim. Então, você consegue fazer, né, uns bons prêmios, aí, uns bons trades, você ganhar, por exemplo, com o colapso da volatilidade. Agora, tem ações C, que são ações menos agressivas, mais estáveis. Geralmente os ETFs são assim, o BOVA11, por exemplo. Você consegue verificar uma Engie da vida, uma Copel. São empresas que têm momentos em que a volatilidade está cara, mas a queda da volatilidade não é tão substancial. Bradesco assim também. Então, para fazer trade de volatilidade, você quer ganhar dinheiro rápido, você tem que focar nas ações A e B. E quais são essas ações A e B? Calma, daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Agora vamos falar sobre os medidores de volatilidade. Eu te mostrei lá a diferença entre as ações A, B e C, e agora eu vou te falar os 2 diferentes medidores de volatilidade, que são o IV percentil e o IV rank. Eles vão mostrar pra gente, dentro de si mesmo, olhando para a ação somente, em que momento ela estava com a vol caríssima, em que momento ela estava com a vol barata. Então é isso que vai ajudar você a ver, tá? Vou começar falando aqui sobre o IV rank, que é o mais utilizado de todos aí, que você consegue ver basicamente se uma ação estava com a volatilidade. Vamos pegar aquela ação A que a gente estava falando ali, né? Que ela foi de 30% para 150%. Então ela tem uma variação muito grande ali. Se a volatilidade ela tiver ali 180%, se ela tiver em 90%, qual é o IV rank? É 50%, porque ela está no meio do caminho, não concorda? Então o IV rank é como se fosse um velocímetro. Se tiver no mínimo de um ano, né, e o topo de um ano, no momento que está agora, se está no meio ali do caminho, então é 50% o IV rank. Então, o IV rank ele mostra para você, pô, a vol atual, ela está no meio do caminho, no horizonte de um ano atrás, né? Então, ela está intermediária, está no meio da banda, entendeu? Então, o IV rank ele te ajuda dessa maneira, a fórmula matemática é essa, não vai precisar utilizar isso, porque os softwares já têm isso aí tudo embedado, então não se preocupe em ter que aplicar fórmulas, mas para você entender como é que eles utilizam, né, para você ver se está tudo certo também e tudo mais. E o segundo medidor de volatilidade é o IV percentil. O IV percentil, diferente do medidor IV rank, ele está muito relacionado a quantos dias, né, no horizonte de um ano, que dá 252 dias úteis aproximadamente. Nesses 252 pregões, 251 pregões, o preço de hoje, ele esteve acima por quantas vezes, né? Ele esteve acima 100% às vezes, ou seja, o valor que está agora a volatilidade implícita, ele está no topo de um ano, né? Então ele dá uma sensibilidade maior à sua medição ali da volatilidade. Então é muito comum o IV rank que eu te mostrei agora há pouco ser diferente do IV percentil, porque são questão de fórmulas matemáticas ligeiramente diferentes. Eu, particularmente, prefiro o IV percentil, dar um refino maior no que está acontecendo agora. Mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar a melhor forma de você utilizar os medidores de volatilidade. Calma aí, importante você entender que o IV percentil ele olha então para o horizonte de um ano, naquele exemplo lá da ação que vai de 30 para 150. Se eu estou a 150, então o IV percentil está de 100%, tá? Agora, se ela ficou o ano inteiro, 251 dias, no caso extremo, né? 250 dias ali no 30%. Aí de um dia para o outro, ele foi ali para os seus 150%, então é a mesma coisa. É importante você saber aonde que ele está no horizonte de um ano. Ele dá um refino melhor para você conseguir ver aí como é que está a volatilidade.
Para lidar com volatilidade de opções, eu gosto de utilizar o opções.net.br, que você está vendo aqui na minha tela, beleza? Ele consegue dar boas informações de vol, principalmente aqui, ó, em ações, ações e volatilidade. Ele vai estar abrindo, então, essa aba aqui, e ela vai estar mostrando, meu editor vai ressaltar aqui as 3 divisões, né? Que é a divisão das calls, que vai estar aqui, basicamente, né? Esse quadrante todo aqui. A das puts, que você consegue ver o quanto que está caro e barato as puts. E aqui, esse terceiro quadrante são as ações. Então, é uma coisa relativa à ação, movimento do papel, ok? Então, aqui a gente consegue ver os 3 principais medidores de volatilidade que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Por exemplo, se eu filtrar aonde que as calls são mais caras, né, das ações do Bovespa, eu clico aqui e ele me mostra, ó, Via Varejo, Magazine Luiza, Azul, LWSA, sei lá que empresa é essa, Gol e Duque. Então, são ações mais focadas em aposta, ações mais arrojadas, vamos colocar assim. Observe que a vol implícita é de 79 e vai descendo, né? A gente consegue clicar de novo e ver uma Taesa da vida. Taesa é uma das ações que menos tem prêmio na call. Então, se você for fazer uma venda coberta na Taesa, não espere um prêmio muito elevado, porque é uma empresa super sólida, boa pagadora de dividendo, lucrativa com consistência. Então, ela não tem aí a vol implícita elevada. Agora, para você ver o momento, como é que está agora relativo a si mesmo, né? A gente consegue clicar aqui no percentil, que é o IV percentil, ok? Aí ele consegue dizer para a gente, por exemplo, que Carrefour está com 99,1%. Se eu clicar aqui, eu consigo ter acesso a Carrefour, ó, que é o horizonte de 1 ano aqui, ela está basicamente no topo, né? Que é essa curva vermelha aqui, ela está no topo. Então, observe como é que em poucos momentos ela conseguiu superar isso daqui. Foi basicamente, ó, em setembro, né, de 22, lá em cima, vol implícita 49,7, que o meu editor vai ressaltar ali na tela, ali em cima em vermelho ali, vol implícita 49,7, e agora ela está com 56, então ela nem superou aquele topo lá, então ela está no topo da volatilidade. O que isso aí implica? As opções estão mais caras do que nunca de Carrefour. Então, se você gosta, por exemplo, da empresa, sei lá por que motivo, fez sua análise, acha que vale a pena, você consegue, por exemplo, fazer um lançamento de call, um lançamento de put, para você estar ganhando aqui. A put também está caríssima, 99,6. Então, isso aí faz você ter um prêmio muito maior. Então, o exercício para você, pega lá o seu Profit Pro, vai ver as opções no dinheiro dessas ações que eu estou te falando. Como é que o prêmio é muito maior? Claro, são ações mais, né, mais agressivas e tudo mais. Você consegue um prêmio muito maior. Então, se você já queria comprar uma dessas daqui, espera elas chegarem num valor de vol elevado que você vai embolsar um prêmio muito maior. Mas então, qual é o melhor medidor de volatilidade? O IV Rank, IV Percentil, olhar só a volatilidade implícita? Calma aí, vou te mostrar daqui a pouquinho. Primeiro, saiba o seguinte, o que costuma mexer a volatilidade implícita? Bom, se a gente está vendo que ela, né, ou fica vermelhinha, ou fica azulzinha, ela fica, né, mexendo pra caramba ali de acordo com o movimento do mercado. Que movimento que mais afeta ela? Bom, primeira coisa, uma queda muito forte, tá? Quando uma empresa ela vem de uma queda muito forte, quando eu mostrei, por exemplo, Carrefour aí, uns candles grandões assim, no intradiário também caindo, abrindo com gap de baixa, isso aí geralmente faz a vol implícita saltar, que é aquele grande lema, o mercado ele sobe de escada e cai de elevador. Então muita gente vai comprar put para se proteger, grandes fundos fazem isso, então é um movimento de manada que faz o preço das opções ficarem caros, né? Então a queda forte, é bom você ficar de olho, que se o problema for queda forte, você ainda pode ter problema se você vender a put de um ativo que não para de cair, né? Então a vol implícita elevada significa que pode ser que esteja em queda forte. Outra questão, os eventos binários, ou seja, quando tem o balanço para soltar, ou quando a empresa vai fazer um anúncio, ou vai ter um evento, né, econômico muito importante, uma eleição, vai ter uma votação no Senado, alguma medida que vai sair do governo favorecendo aquela empresa. Então tudo isso aí, esses eventos aí fazem o preço da volatilidade implícita das opções subir pra caramba. Então, as pessoas pagam mais para ter direito da opção, tá entendendo? Então esse que é o raciocínio, né? Você tem um aumento da volatilidade implícita e o preço das opções nesses eventos binários, tá? Outra questão também, side trading, eu vejo direto, né? Você tá do nada, eu acompanho muito, né, aquele ranking de volatilidade, inclusive meus alunos também ficam informados disso daí, porque
você tem um plano pago ali, mas é barato, né? Para quem opera isso aí todo dia, é brincadeira até pagar isso aí, né? Então, você tem uns spikes de volatilidade, coisa que o guruzinho no vídeo que você assistiu agora há pouco aí, isso não vai te falar esses insights aqui não, filhão, beleza? Você vê uns spikes de volatilidade no intradiário. Você vê que o papel começa a ficar paradinho e as opções começam a mexer de preço. Aconteceu isso aí em Ambev, Bradesco, isso acontece direto. Então já estão sabendo de alguma coisa, já estão se posicionando ali, pode ser algum movimento ali, então você consegue ver o rastro do tubarão ali, tá comprando opção, você pode ir junto, você pode fazer um movimento contrário, então você consegue ver esse movimento muito forte aí também, com o inside trading, que infelizmente acontece aí na bolsa, né? Mas qual é o melhor medidor de volatilidade então? Bom, a maneira que eu faço é a seguinte, você agora tá olhando de novo minha tela do opções.net.br, por exemplo aqui, vamos dar uma olhada aqui em Ambev, né? Ambev 3 é um ativo super lateral, tá sempre ali congestionado, etc e tal, e a gente consegue ver alguns momentos de alta de volatilidade. Então a maneira que eu gosto de fazer é olhar o gráfico da volatilidade, não é olhar o medidor. O medidor ele pode chamar atenção pra gente, para aí sim entrar em detalhe, entendeu? Pode ser um IV percentil, eu gosto de utilizar bastante ele para uma primeira análise. Agora, para uma análise mais detalhada, onde que tá a vol agora, eu gosto de olhar o gráfico. Isso aqui que você tá vendo aqui embaixo é a volatilidade implícita. Então você vai aqui opções.net.br / a ação que você quer. Então você bota lá a BEV, você bota a BOVA 11, você bota o ativo aí que você quiser, você consegue ver a volatilidade. Por exemplo, a BOVA 11 está com a vol um pouquinho mais elevada, convém esperar subir um pouquinho mais para vender prêmio. Então você pode ver no gráfico aonde que está a volatilidade implícita. Com certeza está maior do que nas últimas semanas. Então você fica com um refino gráfico maior. Você não pode desprezar isso. Não é porque, sou contra indicador. Não, não é isso. Isso aqui é volatilidade implícita. Tá no gráfico, é um indicador, mas isso aí compõe o preço das opções. Aí é um outro tipo de indicador, um indicador sério. Né? Então você consegue ver no gráfico aqui essa curva vermelha subindo, a azul é da ação, quanto que a ação está mexendo, né? Você consegue ver oportunidade nesse sentido aí, acompanhando o gráfico. É assim que eu gosto de fazer. E um bônus aqui para você, quais são as estratégias recomendadas para esses dois cenários? Cenários em que a volatilidade está barata, que eu te mostrei Taesa há um tempo atrás aqui nesse vídeo, ou por exemplo Carrefour, que está com a vol elevada, beleza? Então existem estratégias diferentes, né? Você tem que tratar diferente, não pode tratar com a mesma estratégia dos dois, senão pode ter muito problema. Então, se a volta barata, as opções estão baratas, você vai buscar fazer compras de opções, está liberado, você pode fazer, por exemplo, o boi invertido também, são trades de alta de volatilidade, quando a volatilidade começa a subir, você começa a ganhar, que a curva de preço ela se desloca para cima. O próprio straddle comprado também, ou você consegue fazer a trava calendário. Então esses 4 tipos de estratégia, tem aqui no meu canal falando detalhadamente sobre elas, você consegue fazer em cenário de baixa volatilidade das ações, beleza? Agora, no cenário de alta volatilidade, recomendo você fazer as vendas, você vai coletar muito mais prêmios, vai coletar mais prêmio na venda de put, na venda de call, no strangle, você vai conseguir fazer, a maioria das estratégias altamente lucrativas com consistência e opções, você vai conseguir fazer muito melhor no cenário de alta volatilidade. Se a volatilidade não está alta, não force a barra em fazer estratégia para coletar pouco prêmio. Não adianta você, vou lançar aqui no At The Money, que o Felipe já falou que é o melhor prêmio, aí você vai fazer isso aí numa Taesa, vai conseguir 2% ao mês, vai correr um risco aí que às vezes você nem queria comprar mais papel da Taesa na venda de put. Então fica bem esperto nisso aí com essas dicas que eu te trouxe aqui nesse vídeo sobre os melhores medidores de volatilidade. Espero que tenha esclarecido aí a sua cabeça sobre quais são os melhores, como utilizar na prática a volatilidade. Se você quer levar isso aí mais a sério, recomendo você participar do nosso grupo de traders, que tem grupo no Telegram, mentoria toda semana, meu acompanhamento, tudo isso aí, passo a passo, essas estratégias que eu te falei estão todas gravadas para que você consiga aplicar rapidamente, ter mais resultado igual nossos alunos estão tendo, entendeu? Então é uma forma muito prática de você já acelerar o seu resultado e opções. Espero então que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço. Valeu!